Olá, eu sou Giovana Ferreira e esse é o Cidade de Fato no Enampu. Vamos conversar com especialistas que estão presentes nessa 21ª edição. Oi, professor. Dando continuidade às nossas conversas, fazendo alguns recortes, sobre as temáticas. Maravilha, hoje está conosco o Marcelo Ribeiro, que é professor do IPUR, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, e também é coordenador do Observatório das Metrópoles, Núcleo Rio de Janeiro. Marcelo, para iniciar, você pode falar um pouquinho para a gente, para os ouvintes, sobre a sua atuação dentro do Observatório das Metrópoles e essa interface com a sua atividade aqui dentro do evento. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui realizando esse diálogo. Para a gente é muito importante poder estar falando sobre o Observatório das Metrópoles, que é uma rede nacional de pesquisa, que surgiu no IPUR, na UFRJ, isso já há mais de 25 anos, e que aos poucos ela foi crescendo, envolvendo programas de pós-graduação de outras regiões metropolitanas do país, e hoje a gente está em torno de 20 regiões metropolitanas, que tem aí a participação de pesquisadores, professores, estudantes, também em alguns lugares órgãos de governo, em outros lugares também participação de movimentos sociais, organizações da sociedade civil. E eu entrei no observatório ainda como estudante de graduação, hoje estou como coordenador do Núcleo Rio de Janeiro e faço parte também do Comitê Gestor Nacional do Observatório das Metrópoles, além de desenvolver aí alguns projetos de pesquisa no âmbito da rede, em nível nacional, e algumas coisas focadas no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, para resumir, esse é um pouco da minha atuação no âmbito do Observatório das Metrópoles. Na sua perspectiva, enquanto pesquisador do Observatório, como que está sendo o evento aqui, o Enampu? Esse evento está sendo muito rico, tem muita gente, muita discussão, e muito trabalho de alta qualidade. A gente está podendo ver um nível de apresentações muito significativas, e o que se percebe é que esse nosso campo do planejamento urbano e regional ele está muito vivo na relação com a sociedade, com a economia, com o Estado, na compreensão desses elementos e conseguindo refletir à luz das dinâmicas territoriais que envolvem o nosso campo do planejamento urbano e regional. Então, eu estou muito feliz e satisfeito de estar podendo participar desse evento, que tem muita gente também, tem muita gente aí que passou a se associar e fazendo desse um grande evento. Marcelo, falando em trabalho de alta qualidade, vamos falar aqui da estrutura social familiar nas metrópoles brasileiras. Esse trabalho, ele tem um recorte bem específico, faz uma estruturação que fala sobre o arranjo familiar, classe, composição social, clima educativo, renda. Como foi elaborado, como foi processado, como que vocês foram direcionados para essa linha aí das 5 dimensões? Nós temos uma tradição de pensar as desigualdades nas metrópoles brasileiras e também pensar a própria estrutura social pelas tradições do campo sociológico, que nos alimenta nesse sentido, e que é muito centrado nos indivíduos. E já há muito tempo está colocado para nós que os mecanismos, as estratégias de reprodução social, eles se fazem a partir da família. A família é a unidade onde os seus membros negociam as formas, as condições objetivas de vida que permite garantir as condições de sobrevivência. Então, com essa preocupação, a gente começou a realizar essa pesquisa, esse estudo, que é uma pesquisa inovadora, no sentido de que, normalmente, os estudos que são feitos sobre famílias, ou eles são feitos numa perspectiva demográfica, apenas dos arranjos, e a partir dos arranjos compreender outras dimensões da vida social, ou são feitos a partir de estudos etnográficos, estudos de caso, de realidades específicas. E ele é inovador no sentido de a gente poder ter uma compreensão mais estrutural do conjunto das famílias nas metrópoles brasileiras. E isso foi possível porque a gente está utilizando uma base de dados que é produzida pelo IBGE, que é a pesquisa de orçamentos familiares, e é uma pesquisa riquíssima, Ela tem uma dificuldade de operacionalização, porque ela é muito complexa, mas a gente tem conseguido desvencilhar essas coisas e pensando naquilo que a POF oferece,
quais são os elementos estruturantes das famílias, né? Assim, quais são as dimensões que são, de fato, estruturantes das famílias. Naquilo que ela oferece, a gente conseguiu pensar uma representação de estrutura social familiar a partir de 5 dimensões, né? Que é a dimensão do arranjo familiar, que é uma dimensão já tradicional e que é importante, né? O modo como se estabelece a configuração entre os membros da família, né? Então, isso é uma dimensão importante. As outras coisas são novidades, né? Por exemplo, a configuração de classe das famílias, né? Normalmente, os estudos de classe ou de estratificação social são feitos para o indivíduo. Nós estamos, a partir de uma estratificação que já existe no Observatório das Metrópoles, classificando as famílias, classificando os membros da família para poder classificar a família. Então, tem uma dimensão dessa condição de classe. A classificação das famílias segundo a composição racial, famílias monorraciais, famílias interraciais, monorraciais brancas, pretas, pardas. Então, tem algumas categorias que foram criadas nesse sentido. O clima educativo, que já é algo que já existia, que corresponde à média de escolaridade das pessoas de 25 anos ou mais de idade, né, que existe nas famílias. Porque isso expressa questões do capital cultural, né, expressa dimensões nesse aspecto. Outra questão que foi muito importante, outra dimensão, é a composição de renda, né, porque a POF, ao contrário das outras pesquisas domiciliares do IBGE, que tem informações de rendas muito restritas, a POF ela tem um nível de detalhamento muito grande, né? Assim, tudo, porque é uma pesquisa em que o questionário ele é aplicado durante 9 dias, né, em cada domicílio. Então, tem um nível de detalhamento muito grande de informações de rendimentos, e isso nos permitiu construir uma classificação da composição de renda das famílias, e aí, a partir da interação dessas 5 dimensões, do arranjo familiar, da configuração de classe, da composição racial, do clima educativo e da composição de renda, a interação dessas dimensões para cada família, a gente construiu uma representação de estrutura social familiar. E nós chegamos em 7 tipos de posições sociais familiares. Interessante. Você pode detalhar um pouco mais para a gente sobre como foi essa utilização dos dados da pesquisa de orçamentos familiares, assim, para a gente, para o ouvinte também poder compreender? Assim, é uma pesquisa amostral que o IBGE realiza, né, com uma certa periodicidade. Nós utilizamos a última edição que foi feita, que é de 2017 e 2018. Inclusive, está tendo uma edição em andamento, que começou no final de 2024. O IBGE está realizando uma nova POF. Essa é uma pesquisa amostral que é feita em cada domicílio, né, como eu disse, aplicando vários questionários, né, de um período de 9 dias. Então, isso tem um nível de riqueza de informações que é substantivas, assim, em relação à POF. Então, a dificuldade, o desafio de trabalhar com a POF é porque ela tem várias bases de dados e para a gente poder trabalhar nessa perspectiva que nós estamos fazendo, tem que relacionar essas diversas bases de dados e todas elas têm uma quantidade de dados muito grande. Então, a gente teve que aprender, né, estudar bastante, né, essa pesquisa para poder conseguir chegar nesse resultado que nós estamos aqui apresentando, que é um resultado parcial, porque aqui nós estamos, neste momento, apresentando uma representação da estrutura social familiar na perspectiva de compreender as estratégias de reprodução social, porque também a POF ela traz 2 conjuntos de dados que para nós são importantes, que diz respeito aos gastos que as famílias realizam, então todos os tipos de gasto, né, com alimentação, com conta de água, de energia, com alimentação no domicílio, fora do domicílio, tudo que é gasto é registrado. Então, para a gente também pensar como que os diferentes tipos de família desenvolvem estratégias diferentes de reprodução social a partir das suas condições objetivas, expressas naquilo que se apresenta nos gastos. E outros que são as condições de moradia, né? Como que se apresentam as condições de moradia. Isso também tem a ver com as condições de reprodução social. A finalidade é buscar interagir com políticas públicas, é isso? Sim, até porque as políticas de combate às desigualdades, apesar de no Brasil a gente já ter o Bolsa Família, que é uma política pensada na família, em geral, elas são muito voltadas para os indivíduos, porque também são pensadas a partir da análise dos indivíduos. Então, aqui,
é a gente ter um olhar mais para as famílias e para o modo como essas famílias se estruturam, porque isso também, ao perceber esses diferentes tipos de famílias, a gente também percebe as desigualdades existentes entre elas, né? Então, com isso, nós temos condições de ser mais capazes de ter políticas mais efetivas, né, para combater as desigualdades sociais. Na verdade é o seguinte, vocês estão analisando aí, dar continuidade ao trabalho para fazer novas verificações em relação a esses padrões que vocês colocou. Por exemplo, como conseguiram conjugar essas 5 dimensões, né, e trabalhar essas 5 dimensões dentro dessa estrutura? Então, o que é interessante é o seguinte, a gente pode trabalhar cada uma dessas dimensões de forma separada, né, porque cada uma delas já oferece elementos muito significativos. Mas, por exemplo, a dimensão de renda, normalmente as análises de desigualdade, muitas delas são feitas a partir dos dados de renda, são feitas a partir de uma estratificação de renda. O que é o mais comum é pegar as famílias de renda alta, como aquelas que estão no extrato mais elevado, né, no 10º decil da estratificação de renda, separar dos outros 50 decis e os 40 mais baixos, né? Então, essa é uma forma mais tradicional de se pensar. Isso também está incorporado na nossa análise, mas com a diferença de pensar a composição. Quando a gente pega só a partir da renda, nós estamos estratificando seja as famílias, seja os indivíduos, a partir da renda e definindo. Então, tem pessoas de renda alta, de renda média e de renda baixa, por exemplo. Mas quando a gente interage com essas outras dimensões, nem todo mundo que é de renda alta está na posição social mais elevada, porque outros elementos também concorrem para organizar esta posição social das famílias, que pode ser o clima educativo familiar, que pode ser inclusive a condição racial, né? Então muita gente, por ser branca, mesmo que tem renda média, clima educativo alto, uma configuração de classe também dominante, mesmo com renda média, pode fazer parte de uma posição social alta. Então, isso nos permite, inclusive é um dos resultados interessantes que obtivemos, é que, por trabalhar com mais de uma dimensão, a gente conseguiu perceber que essa estrutura social familiar, ela se organiza sobre 2 perspectivas. De um lado, ela se expressa em termos de desigualdades verticais, e é aquela desigualdade piramidal, ou seja, a posição social mais elevada tem menor número de famílias, e as posições sociais mais baixas, elas, de fato, é onde tem o maior número de famílias, né? Então, é uma expressão piramidal dessas desigualdades. Mas ela também se expressa em termos de diferenças horizontais, ou seja, numa mesma posição social, a gente tem ali famílias diferentes, que têm formas de organizações diferentes. E isso, por exemplo, na posição social média-alta, nós temos a média-alta 1 e a média-alta 2. A média-alta 1 são famílias constituídas basicamente por pessoas monorraciais brancas, de nível de renda bastante elevado, mas renda principalmente advinda de aposentadoria. Essas famílias normalmente ninguém trabalha, ou seja, famílias de não ocupados, portanto, pessoas mais envelhecidas, né? Então e é um tipo de arranjo familiar que tem mais a ver com famílias unipessoais ou de casais, que é diferente de da mesma posição social de outras famílias que estão mais estruturadas em torno de casais com filhos, em que os seus membros estão no mercado de trabalho, fazem parte de uma configuração de classe dominante, com clima educativo muito elevado e renda também elevada. Relacionar essas dimensões nos permitiu perceber que, para além dessas desigualdades verticais, que já é capaz de se encontrar em outros tipos de pesquisa, a gente tem, nas mesmas posições sociais, diferentes formas de organização das famílias. Marcelo, que temática interessante. A gente poderia ficar muito tempo conversando aqui, mas tem a limitação de horário. Então, para finalizar, você pode deixar um recado para os ouvintes, tanto do Enampur quanto do Cidade de Fato? Bom, eu agradeço muito o convite de vocês. Para mim, é uma oportunidade ímpar poder estar dialogando, né, sobre o observatório, sobre as nossas pesquisas, né, que a gente realiza. E deixo um convite para que os ouvintes possam acompanhar aí a produção do Observatório das Metrópoles, dessa rede de pesquisa, por meio do nosso site, né, que é observatoriodasmetrópoles.net.br. Né? Então, por meio desse site, toda semana nós temos um boletim que publica informações sobre o que está acontecendo nas metrópoles do Brasil,
né? Então fica esse convite aí para que todos possam acompanhar essa produção coletiva que nós realizamos nesse país. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Agradecemos aí a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Muito obrigado.